Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Pleno jogo do Brasil e eu aqui fazendo a minha parte, né? Temos que fazer. Bom, a gente está aqui hoje, você que chegou aqui pela primeira vez, você está na cura do coração, boa noite a todos. Já vai colocando teu nome, de onde você está falando, para mim aqui saber quem está aqui na live, tá bom? Pessoal, para quem nunca veio na cura do coração, como o nome diz, cura do coração. E eu queria muito falar sobre isso com vocês, porque a cura, ela é algo que começa de dentro para fora, né? E como é que a gente cura o nosso coração? Como é que a gente cura o nosso coração? O nosso coração, ele é curado principalmente através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do que a gente faz com a gente. Da mesma forma que você cuida do teu corpo físico, do teu coração no corpo físico, da mesma forma que você cuida da tua alimentação, da caminhada, da água que você toma, você precisa cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos. Como que você vai viver se você pensar que você somente é esse corpo físico? Que as emoções, os pensamentos não têm importância nenhuma. E outra, dentro do nosso coração e dentro da nossa autocura, ela só é possível a partir do momento que eu tenho consciência. Que eu tenho consciência de que eu sou a causadora de tudo aquilo que eu me permito dentro do meu organismo. Porque a partir do momento que você pega e joga a tua vida na mão do outro, tipo, eu fiquei doente porque a minha mãe, pontinho, pontinho. Eu fiquei doente porque o meu marido, pontinho. Que o meu namorado, pontinho. Que o meu emprego, pontinho. Que sempre no outro, você está tirando de você a única coisa que você tem capacidade, que é o seu poder de fazer as coisas mudarem. Se você acha que tudo que você passa é porque o outro está te trazendo, você está, além de se colocando no lugar de vítima, você está tirando o seu próprio poder. E isso é muito sério. Hoje a gente vai falar com a Jana Calbelli. Jana, já chegou? Não vi você, Jana. Se chegou, sinaliza aqui para mim, Jana. Ainda está cedo, eu entrei um pouquinho antes para vocês irem entrando. A gente vai falar hoje sobre relacionamento tóxico. E é por isso que eu tô falando isso aqui. Porque às vezes vocês vêm para mim querendo se curar sem querer sair do lugar que está adoecendo vocês. Sem querer mudar as coisas que precisam mudar para que vocês possam entrar num processo de cura. A gente não consegue mudar ninguém. A gente não consegue curar ninguém. Todas as pessoas que conseguiram a cura através da minha vida foi porque elas quiseram essa cura. Foi porque elas vieram dispostas a essa cura. E isso vale para tudo na vida. Isso vale para tudo na vida. Então, se eu jogo todas as minhas questões na mão do outro e me torno a vítima, eu não tenho poder de me curar. Como disse o pai da medicina, ele disse: como você vai curar alguém? Antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela quer se curar daquilo que a fez adoecer. Entrou, Jana? Já vou te chamar. Daquilo que a fez adoecer. Então, se você não quer se curar, você não vai. Se você acha que tudo que te acontece é porque o outro, não sei o quê, minha mãe, minhas condições financeiras, o meu trabalho, isso tudo é que é culpado de eu estar doente,
você está tirando de você o seu poder de fazer tudo diferente. Eu peço que você pegue essa live e compartilha com mais pessoas para que as pessoas venham. Tem muita gente vendo o Jogo do Brasil, mas tem muita gente que não gosta de jogo e tem muita gente que já sabe que isso tudo aí está muito comprado, né? A gente já sabe que isso tudo é comprado. Então, a gente que tem uma consciência mais elevada, e graças a Deus, e não é porque a gente é melhor que ninguém, é porque a gente escolheu isso, né? A gente está aqui. Então, a gente vai chamar a Jana. Vou apresentar a Jana novamente. A gente vai falar de relacionamentos tóxicos. Eu vou falar muita coisa também. A Jana já sabe como eu sou. Por isso que às vezes eu chamo essas pessoas que já me conhecem, né? Que sabem que eu falo pelos 4 cotovelos. E eu vou falar muito aqui também. E a gente vai começar com uma música que eu quero que você escute, tá bom? Então lembre-se, tudo que você está passando na tua vida hoje foi permissão sua. Ah, mas a laranja podre apodrece as que estão em volta. Mas tu não é uma laranja, tá bom? Tu não é laranja, meu amor. Tu é um ser divino, cheio de poder, de cocriar aquilo que você quiser. Você pode. Agora, se tu te colocar como vítima, você perdeu o teu poder. Totalmente. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês. A gente vai falar sobre relacionamento tóxico. E quando a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, a gente vai falar de todos os relacionamentos. Claro que os amorosos são os mais comuns, mas tem família tóxica, tem amigos tóxicos, tem trabalho tóxico, tem ambiente tóxico, tem muita coisa tóxica. Mas por que você está aí? Hein? Vamos falar sobre isso agora. Eu vou chamar a Jana. Eu vou fazer o convite para você. A nossa música de hoje, eu quero que vocês prestem atenção. Boa noite. Vamos ajeitar aqui nossos telefones para ficar bem linda. Boa noite. Maravilhosa. Jana, seja bem-vinda. Gente, tá me ouvindo? Tô. Olha que mulher linda, mais maravilhosa, minha companheira de açaí. E o frio aí, Jana, como é que tá? Tudo bem, tá frio, né? Tá frio, tô toda encapotada, mas a gente liga, a tecnologia serve para dar uma ajuda. Bota até o aquecedor no pé, né? Eu, quando eu trabalhando, eu embaixo quentinho, o pé todo quentinho, né? Eu boto cobertor aqui no colo para dar uma aquecida, mas tá tranquilo. O papo é quente, então vai esquentar. Jana de verde, de cura, vindo aqui para nos ajudar nesse processo. E a Jana vai estar no Masterclass de Sexualidade por esses dias agora aí. Acho que é 22. 22 de julho, né? 22. Tá com a Cristina Sá. Tá bom, gente? Se você ainda não entrou nesse grupo que fala sobre sexualidade com a Cristina, pode me chamar no meu direct ou me chama a Cris também aqui no Ponte Luz, no direct. E segue o Novo Feminino, Jana, tá escrito aqui, ó, o nomezinho dela. Já entrei, ela colocou ali. Segue Jana já agora, já. E segue também Mestra Val, ponto oficial. Comentem nas coisas. Gente, vocês não sabem o que é pegar e fazer um vídeo. A gente demora para fazer. A gente tem um trabalho para pensar, o que falar. A gente até recebe os insights dos nossos mentores e guias espirituais, mas é trabalho. Então, é muito legal quando a gente vê vocês clicando, comentando, compartilhando. Eu fico pensando, o que custa para vocês isso? Eu tenho vídeos meus que têm 1 milhão de visualizações e 1.000 curtidas. Tenho vídeos meus que têm 400, vamos ter menos, 400 visualizações. E 2, 3 curtidas. Por que visualiza aí né? Para a gente saber que o que a gente está fazendo está tendo alcance, o que a gente está fazendo está valendo a pena. Isso estimula a gente a continuar. Eu não digo nem por mim, porque eu já estou na caminhada há muito tempo. Então, sinceramente, se for uma pessoa, 2, 10, 20, 30, 40, 50, não importa. Mas para as meninas que estão começando, não é o caso da Jana também, que ela já é uma mulher tarimbada, mas tem muitas meninas que estão iniciando agora, que para elas isso é muito importante, estimula. Porque senão a gente não sabe o que está acontecendo.
do outro lado da telinha se vocês não falarem. Já continuo pedindo, conversa aqui comigo, chama o pessoal dos grupos, já dá o like aqui. A gente vai começar a falar um assunto muito importante, que é a toxicidade nos relacionamentos. E a gente quer deixar essa live com uma outra live do narcisista. Eu tive muitas. Teve um corte que deu mais de 20 mil pessoas assistindo. Isso é importante. É um assunto importante. Muitas mulheres precisam ouvir, muitas pessoas precisam entender, compreender o que a gente está falando, tá bom? Então, eu peço que você já compartilhe essa live agora. Vou dar uns minutinhos para vocês pegarem uma aguinha também. E vamos lá, vamos junto. Aguinha, um chazinho. Eu tô com um chazinho aqui, ó. Vamos lá, vamos escutar essa música que eu trouxe para vocês, porque a gente sempre tem esse instrumento musical aqui. Elas já estão acostumadas, enquanto eu vi o reiki para vocês que estão aqui. Depois que a live terminar, também comenta. Comenta que gostou, comenta, bota o teu nome para a gente fazer oração. Eu sempre oro pelas pessoas, é um costume meu. Eu vou buscando para quem demorar. Vamos ouvir. Ouve isso aqui, ó. Off Jaruanda, sou muito vaqueirona deles. Pra não incomodar, já tentei calar minha gargalhada, diminuir meu desejo. Tá escutando bem? Pedir menos do que meu coração pedia. Mas isso quase me matou por dentro. Foi quando entendi, mulher que se apaga, vira sombra na própria vida. Eu nasci pra ser chama. Eu não confundo solidão com carência, nem atenção com afeto. Aprendi a diferenciar quem me quer de quem só me usa como distração nas próprias ausências. Eu não disputo amor. Eu sou amor em movimento. Quem não consegue sustentar minha verdade se assusta com minha liberdade. E tudo bem, nem todo mundo nasceu pra caminhar ao lado de mulher inteira. Meu passado não me envergonha, ele me construiu. Cada queda ensinou meus pés a pisar firme. Cada lágrima lavou o que não era meu. Eu não imploro retorno, não vigio passos, não aceito desculpas vazias. Meu tempo é sagrado, meu corpo é templo, minha energia não é parque de diversão. Quando eu digo não, é não com amor próprio. Quando eu digo sim, é sim com presença. Eu não preciso ser escolhida, porque eu já me escolhi. E essa escolha mudou tudo. Hoje eu me abraço antes de procurar colo. Eu me escuto antes de acreditar em promessas. Eu me curo antes de oferecer cuidado. Não sou vingança, não sou pecado, não sou rótulo. Sou consciência desperta em forma de mulher. Quem me vê de fora acha ousadia. Quem me sente de perto entende é respeito. E se eu danço não é pra seduzir, é pra celebrar que sobrevivi. E se eu falo não é pra provocar, é pra libertar. Porque amor que começa fora termina frágil. Mas amor que nasce em mim ninguém derruba. Eu sigo de cabeça erguida, batom firme, olhar atento, não por vaidade, por dignidade. E deixo claro pra mim e pro mundo: quem quiser caminhar comigo vai ter que aprender a me respeitar primeiro. Porque eu sou casa, não sou passagem. Laroye, a mulher que se honra, que se ama e que nunca mais se abandona. Laroye. Laroye, coisa linda. Padilha.
é nessa energia que eu resolvi começar essa live. Todos sabem, né? A gente trabalha com ela, minha guardiã, minha rainha, minha coroa. E vocês viram que falou a música? Essa música chama-se Chama da Verdade, do grupo Vozes de Aruanda. Gente, escutem tudo do Vozes de Aruanda, vocês não vão se arrepender. Gente, sem religião, tá? Eu não sou uma pessoa de religião nenhuma. Todas elas existem em mim, todas compartilham comigo suas energias. Eu sou muito grata por isso. E antes da gente falar o que a Jana vai começar a falar, eu quero dizer para vocês, vocês viram o que essa música disse? Várias coisas ali importantes. Me respeito. Me respeito. Quem estiver caminhar comigo do meu lado, só precisa ter uma coisa: respeito. Respeito. Respeito e me dou limite. Me dou limite. Então, a primeira coisa que você, mulher, deveria começar a pensar na vida é aquilo que você não quer. Porque o relógio veio depois da bússola. Então, saber a direção da minha vida é muito mais importante do que o tempo que eu vou demorar para qualquer coisa. Então, Valéria, mestra Val, Valéria, eu tenho um campo energético em volta de mim. As pessoas vão até o meu limite, e às vezes até antes. Mas eu tenho um limite aonde eu digo, não, aqui não. Aqui tu não vai, a partir de aqui não vai entrar. A partir daqui não permito. E isso vale para qualquer tipo de relacionamento. As pessoas sentem esse campo energético, se você tem. As pessoas vão chegar perto de você e vão saber se podem te abraçar ou não. Para algumas pessoas eu vou abrir meu campo. Para outras pessoas eu não vou abrir, eu não conheço. Da mesma forma que eu cuido do meu corpo, eu cuido dos meus pensamentos, das minhas emoções, daquilo que eu desejo partilhar. Aprender a dizer não é uma das melhores coisas do mundo. Simples assim. Não quero, não vou, não estou afim, não faço, isso não. Aprender. Agora, a maioria de vocês, meninas, ainda estão vivendo na projeção daquilo que vocês acreditam que o outro é. E aí vocês abrem a guarda para aquele amor que você construiu, porque a maioria dos amores são construções da nossa mente. A maioria das pessoas que você ama aquilo que você acredita que ela pode ser na tua vida, o que ela não é, muitas vezes. E aí, no finalzinho, mais no meiozinho, eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês. Antes da Jana começar, eu só quero dizer assim, tóxico, o que é tóxico, né? Na linguagem portuguesa. Tóxico significa tudo aquilo que é venenoso, nocivo, capaz de causar danos a um organismo. O termo possui aplicações amplas, abrangendo desde as substâncias químicas, medicamentos, até comportamentos e ambientes prejudiciais. E é sobre isso que a gente veio falar, sobre relacionamento tóxico. Jana, você já viveu um relacionamento tóxico? Já vivi relacionamento tóxico não só com parceiro, não só relacionamento amoroso, né? Já tive relacionamentos tóxicos com amigos, né? Amigas, com pai, em ambientes tóxicos também, né? Que a gente, quando se dá conta, a gente precisa se afastar, sair desses ambientes. E eu acho que uma das coisas que é mais importante, que você já tocou no assunto, Val, é que a gente tem que, primeiro, ser forte o suficiente para se construir forte, para conseguir dar os limites necessários, né? Se posicionar. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que como a maioria das pessoas, porque os sistemas, quando a gente nasce, né, na Terra, eu tenho uma amiga que fala uma coisa muito engraçada, uma grande amiga minha, ela fala assim, não interessa se você é estelar, se você veio das Pleiades, de Sírios, de Vênus, não adianta. Você cai aqui,
Você esquece tudo, você cai num sistema familiar que vai te ferrar a vida de alguma maneira. E aí, é aí que tá. Quando a gente se esculhamba nessa sopa que a gente precisa viver, e que são os nossos acordos, né? Antes de nascer, a gente sabe daquilo tudo, e a gente tava ok com aquilo até para nossa evolução e para a evolução das pessoas que vão conviver com a gente. Quando a gente cai ali, a gente, por várias feridas que a gente vai mantendo, a gente começa a estabelecer relações antes de estabelecer a principal, que é consigo mesmo, né? Então, eu projeto no outro, que era muito o que tu estava falando, eu projeto no outro várias das minhas feridas, dos meus anseios, das minhas carências e não percebo. Por quê? Porque eu não estou olhando para mim. Eu não fui ensinada a olhar para mim. A gente sempre foi ensinado a olhar para o outro, a buscar fora. E o que a gente faz depois de adulto, quando já está calejado, quando já está cansado, exausto de tanto sofrer, a gente chega num lugares assim, né, Val? Onde a gente se identifica, onde a gente vê que não está sozinho e a gente tem apoio. A gente tem apoio, conhecimento para olhar para a gente, olhar para dentro e começar a se fortalecer, se reconstruir. Porque não tem como a gente botar os limites necessários se a gente não se ama. Não se conhece e não se ama, né? E então é muito complicado. Eu acho que o começo de tudo, o começo de qualquer relacionamento tem que ser assim. Porque senão a gente fica mais vulnerável mesmo a acreditar em algumas histórias que não vão se sustentar e não vão ser construtivas pra gente. E muitas delas acabam sendo bem destrutivas, né? Então a gente tem que começar a educar, inclusive, as nossas meninas, principalmente, mas também os nossos meninos, a entender qual é a posição, o papel e o que é o amor de verdade. Então, a gente precisa aprender a olhar para dentro e ensinar os nossos filhos a olharem para si primeiro, né? Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Eu não posso dar para o outro o que eu não tenho. Eu não posso enxergar no outro o que eu ainda não enxerguei em mim. Então, se eu não enxerguei amor em mim, eu não consigo. E aí eu não vou conseguir colocar limite quando alguém estiver me invadindo. Isso é muito importante. É tudo que. Eu adoro, adoro conversar com a Jana. E a gente está sempre aqui, é num bate-papo. É um Mas eu bate-papo gostoso, né? agradeço muito você que está aqui. E outra coisa, a gente está falando do que a gente vive, né? Nós aqui somos mulheres que já viveram uma história de vida e já tivemos, eu tive, nossa, gente, nem vou comentar os meus, porque eu ficaria aqui 2, 3 lives. Mas eu quero contar uma coisinha para vocês aqui, e depois eu vou entrar num outro assunto com a Jana. E eu peço que você encaminhe essa live para mulheres que você conhece, qualquer uma. Você lembra assim, nossa, aquela pessoa precisa. Depois que terminar essa live, eu quero que você coloque seu nome e a cidade que você está, que eu quero orar por você. Não esquece, tá bom? Segue Pontos de Luz no YouTube. E nós estamos em 3 eventos maravilhosos que eu quero falar aqui. Dia 22, nós teremos a Masterclass de Sexualidade com a Cristina Sá, lá no grupo. Já procura a Cristina ou me procura no direct, tá bom? Nós teremos, dia 30 de julho, a nossa querida Destravando Destinos. Eu, Paula Cabral do Quântico Despecho, minha Amanda, te amo. Beijo onde você estiver. A nossa querida e amada a Fernanda Dias, doutora Fernanda Dias. Nós estaremos as 3 juntas no 2.0, que já tivemos que foi um sucesso. Estamos aqui na versão 2.0 do Destravando Destino, dia 30, me procurando direct também. Segunda-feira, amanhã, meio-dia, começa a jornada dos 72 anjos cabalísticos, chamado dos anjos que eu estou fazendo, dos nossos grupos e comunidades. Então, se liga, amanhã começa meio-dia para o Sala Zoom gravada. E teremos a quarta-feira a Sala das Mesas Radiônicas de Prosperidade para abertura de caminho. A gente vai fazer muita coisa, me procura também. Tudo direct.
Mas eu quero agora, eu escrevi aqui umas coisinhas, eu quero que vocês escutem isso que eu vou falar. Que tem a ver com aquilo que a gente falou. Nós não amamos, nos apaixonamos pelo outro. A gente apaixona pela imagem que a gente constrói de uma pessoa. Então, eu quero que você, que está apaixonadíssima, que não sabe como sair desse relacionamento, e a gente vai entrar numa conversa agora com a Jana, vamos ver como é que a Jana vai me responder essas questões. Eu quero que primeiro que você pense, estou apaixonada, estou amarrada nessa situação, não sei como sair, tá certo? E tem vários níveis, né? Tem mulheres que recém começaram um relacionamento e já tá dando sinalzinho vermelho, a gente vai falar dos sinais. Sinalzinho vermelho ali do relacionamento, que é aquilo ali é tóxico, tá fazendo mal, teu coraçãozinho já tá sentindo falta de paz, então já é momento de sair. Tem mulheres que já estão há mais tempo, que aí fica mais desafiante. Tem mulheres que já tiveram filhos, que aí fica mais desafiante ainda, né? Então, a gente vai falar para você que está começando esse relacionamento e para você que já está há muito tempo e que não sabe por que eu devo sair disso, né? Você está acostumada, parece que você se acostumou com a coisa ruim. Não tem que se acostumar com coisa ruim. Não romantize aquilo que a gente já falou, bracinho apertando, tira tua roupa, essa roupa eu não quero, isso eu não gosto, não diminui nunca, meu amor. Você é livre, tá? Então, as perguntas que você deve fazer são essas. O que essa pessoa realmente faz por você no dia a dia? Pensa. O que essa pessoa faz por você no dia a dia? Outra. Quantas vezes você ajustou os seus limites por ela? E quantas vezes ela fez isso por você? Se você encontrasse essa pessoa hoje, sabendo tudo que você já sabe agora, você ia escolher ela novamente? Hein? O que você recebe dessa relação que não poderia encontrar em você mesma? Quem eu me tornei ao lado dessa pessoa? Mais inteira ou eu me diminuí? Outra. Se a minha melhor amiga estivesse vivendo essa relação que eu estou vivendo, o que eu diria para ela, hein? Quando a gente faz essas perguntas, isso é psicologia, a gente pensa assim, cai a realidade, entende? Porque nós mulheres, nós temos muito essa questão do romantismo em tudo. Eu, por exemplo, sou demissexual. Eu só me relaciono sexualmente se eu estiver envolvida amorosamente com uma pessoa. Eu não consigo. Acho todo mundo, cada um faz do seu jeito, mas eu não consigo. E a maioria das mulheres são muito românticas. Então a gente romantiza muito. O que o outro é, na verdade, é tudo que você, na verdade, tem dentro de você. Esse amor todo que você enxerga que o outro te dá ou não te dá, é porque existe dentro de você. E se ele não está te dando, é porque não existe nada dentro de você. A caixinha está vazia. Você precisa se amar. Para você realmente se conectar com pessoas que vão também te amar. Se você, a gente já falou isso em outra live, se você não se der valor, não espera que o outro vai te dar o valor que você tem. Nunca. Porque ninguém sabe os bastidores da tua vida. De tudo que você já viveu. Você sabe o valor que você tem? Pergunto para você. Me diga aqui. Você sabe o valor que você tem? Porque se você souber o valor que você tem, cara, vai ser difícil alguém ficar do teu lado. Vai ter que ser alguém muito... Dá. Entendeu? Porque você é preciosa demais. Mas enquanto você estiver colocando a tua vida para que o outro te valorize, ou entregando tudo que você nem tem para que o outro te ame,
Você precisa disso? Tem que fazer um tratamento, terapia. Relacionamento saudável, duas pessoas saudáveis. Senão você vai estar exatamente atraindo pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas só existem porque existem pessoas que são fracas, infelizmente, dentro do teu autoconhecimento. Jana, me diz uma coisa. Quais são os sinais assim que a gente pode dizer que são gritantes para um relacionamento tóxico? São vários, né? Mas os principais a gente vai negligenciando no começo, né? Que são aquelas demonstrações, aqueles rompantes de controle, né? Que é de controle e insegurança, né? Então, eles ou tem algum ciúme de alguma coisa que às vezes nem aconteceu, ou eles querem controlar com quem você tá. Eu vou lá tomar o café com uma amiga. Aconteceu comigo, tá? Uma vez. Eu não vi essa minha amiga, sei lá, 6 meses. Daí fui na casa dela, a gente nem foi para um café público nem nada. Fui na casa dela, deu 1 hora, a pessoa já estava me ligando, perguntando, tá, mas vem cá, já tá 1 hora aí, o que tanto de conversa vocês têm? Porque daí a pessoa já tá te controlando, tá falando de mim, tá falando, daí a pessoa já não quer que você leve coisas para começar a despertar. Isso é um baita de um sinal, assim. Então, essa coisa de começar a falar, coisas que a gente já falou na live passada também sobre narcisismo, né? Porque o narcisismo, o narcisista, ele acaba te enfiando num relacionamento extremamente tóxico, né? Então, os relacionamentos tóxicos, eles são mais amplos do que, né? Não é só o narcisista que proporciona para, né, a vida da gente relacionamentos tóxicos, porém é uma realidade, né? O narcisista, ele não consegue se relacionar sem ser tóxico. Mas então um sinal muito claro... Gente, a gente passa por isso. Nós mulheres. Os homens nos proporcionam esse tipo de coisa. Passa, e olha só, quando a gente fala, eu acho importante a gente frisar aqui, porque tem muita gente, eu vi aqui alguns comentários de mulheres que estão passando por isso, tá? Quando a gente fala a expressão fraca, fraco, ou coisas assim, não é no pejorativo, tá? Até porque a gente passou por isso e a gente passa, né? O que a gente precisa estar atenta é o que? A gente precisa entrar num relacionamento tóxico, a gente não tem como adivinhar como é que a pessoa é. A pessoa chega tentada de ouro, às vezes, pra gente. Sim. É aí que tá a armadilha, né? A pessoa vai te tratar bem, daqui a pouco ela vai começar a demonstrar esses sinais, vai te afastar da tua família, vai te afastar dos teus amigos, do círculo social, vai começar a ter rompantes mais violentos na fala, daqui a pouco não vai ser só na fala, vai ser numa coisa que vai atirar na parede, uma porta que vai bater, daqui a pouco já vai te empurrar e depois vai dizer que foi sem querer. E aí, o que acontece? Se a gente não olhar para esses sinais e não buscar uma saída, né? É isso que a gente está tentando trazer aqui, eu e a Val, desde a outra live. Às vezes não, nunca dá pra gente ver, a não ser que a gente já conheça a pessoa e conheça o histórico corrido, a ficha corrida. Porque senão, não tem como saber, você tá conhecendo a pessoa. E aí, quando você vê, o que a gente precisa é estar forte o suficiente, por isso que a gente às vezes usa a palavra fraca, mas não é no pejorativo. É porque todo mundo, inclusive nós duas, a gente tem que estar sempre constantemente se trabalhando, energeticamente, inclusive, ampliando consciência, indo atrás de coisas e camadas da cebola, tirando e olhando, fazendo as curas necessárias para que a gente consiga sair dessa situação, mesmo estando encantada pela pessoa, porque daí a gente começa a desencantar.
Não, mas será que eu tô louca? Será que eu tô vendo direito? Será que ele falou e eu exagerei no que eu interpretei? Porque daí a gente começa a achar que a gente tá louca, que a gente entendeu errado. Narcisista, né? Porque o Uhum. narcisista, ele faz esse teatro de você... Vocês lembram que eu falei para vocês do gaslight, o que que era? Isso. A palavra surgiu de uma peça de teatro onde o cara apagava as luzes e a pessoa achava que estava com problema de luz na casa. Na verdade, ele diminuía e dizia, não, você que está doida. É Então, isso. começou o termo através disso. Eu vou dar uma interrompida na Jana. Tem uma menina que falou aqui, eu estou passando por isso e pedi a Jesus uma resposta. Primeira vez que entro na live de vocês e me trouxeram o que eu precisava ouvir. Sônia, Sônia, sempre vai aparecer para você, para vocês, sinais do universo, Uhum. anjos de luz que vão vir trazer alguma forma para você enxergar que você merece muito mais do que isso. Eu sei que, às vezes, um dos maiores problemas que eu vejo, eu quero falar um texto aqui, se eu interromper a Jana, porque eu trago esses textos que eu vou analisando durante a semana, ó, isso aqui é legal de falar. Então, a maioria de vocês não consegue, às vezes, sair do relacionamento, porque o que acontece? Todo cara ou pessoa tóxica, ela é manipuladora, entende? E vocês fracas, frágeis, É isso. fragilidade, vulneráveis. A gente tem que ter, como eu falei para vocês, um limite estabelecido na nossa vida que seja mais forte que tudo. E isso tem que ser o teu posicionamento de vida. Não, mesmo que eu ame esse cara, mesmo que eu ame essa amiga, mesmo que eu ame esse emprego, mas isso não vou permitir na minha vida. Isso tem que ser essa força. Que aí você cria uma barreira energética, um muro, que aí ali ninguém vai passar. Sinto muito, Valzinha, mas isso eu não vou deixar acontecer. E antes de eu falar esse texto, tem essa questão. Aí o manipulador vai trazendo para você, se for narcisista, ah, não precisa, deixa a tua família, é só nós dois, é não sei o quê, pode largar o emprego, pode não sei o quê. E aí você vai entrando numa teia que você vai ficando sem amizade, sem família, fica inimiga de todo mundo, para de falar com todo mundo, começa a viver só para aquela pessoa, não ganha mais o teu dinheiro. Por isso que eu já falei para vocês. Não façam isso. Ah, eu não tenho como ganhar dinheiro para sair daqui. Procura, tem várias redes de apoio que você pode procurar. Até caso, se for uma coisa que você está apanhando, que você está fazendo. Essa semana eu abri a tela do meu celular para fazer o tratamento de uma menina. Ela estava com o olho roxo. Me contou que tinha caído. Eu falei, cara, não, me conta a verdade. E aí eu tirei ela de lá. Falei, se tu não me contar, eu vou chamar. Eu vou fazer isso. Graças a Deus, ela entendeu. E já está numa... Tem casas que abrigam mulheres, tá, gente? Porque eu sei que isso é uma dificuldade, o dinheiro. Porque eu passei por isso. Tem gente que já foi em palestra, nem sabe. Eu cheguei quase a passar fome. Alguém que tinha toda uma vida de glamour, que teve que sair correndo, porque senão eu ia morrer. Eu sei. Então, antes que isso aconteça, faz o teu bolo, faz o teu sacolé, faz o teu artesanato, faz o teu crochê, faz sei lá o que que for, dentro de casa mesmo. Ah, amor, você não precisa disso. Ah, amor, eu só queria fazer porque é distração. E vai ganhando dinheiro e vai guardando, e vai ganhando dinheiro. Nunca fique totalmente na mão de ninguém. Porque o dinheiro é a moeda para tu sair daí. Mas mesmo assim, se tu não tem condição nenhuma, alguém tem que te ajudar. Procure ajuda. Tem, inclusive, números que você pode ligar, que vão te dizer mais perto de onde você está. A gente tem que procurar isso para trazer para elas. Jana, eu quero falar aqui umas coisinhas importantes relacionadas à psicologia e à psicanálise, tá bom? Que diz assim, por que vocês se entram nesses relacionamentos? Repetição de padrões, compulsão e repetição. Diz assim, tendemos a escolher parceiros que se comportam de formas semelhantes a figuras primárias do nosso desenvolvimento. Pai, tios, aqueles que te cuidaram.
né? O subconsciente tenta, de forma equivocada, consertar ou vencer uma dor antiga através de um novo amor. Baixa tolerância a limites saudáveis. Se você não aprendeu a impor limites claros, você acaba atraindo pessoas que testam e ultrapassam essas barreiras. Lembra que eu falei logo no início? A ausência de limites transforma parceiros egoístas em manipuladores. Eles veem, eles sabem que você não impõe limite, eles vão ultrapassar essa barreira. Relações saudáveis são seguras e estáveis. Escreve, repete. Relações saudáveis são seguras, são estáveis, são seguras, são estáveis. Se o seu sistema nervoso está acostumado com o caos, a estabilidade parecerá um tédio. E aí você começa a gravitar em torno de relações intensas, dramáticas e destrutivas. Você também faz isso. Responsabilidade excessiva. Esse complexo de salvadora que você tem, acredita que o amor pode mudar aquela pessoa. E aí, você vai sentir como se fosse um peso. Aí você vai começar a assumir a culpa pelos erros dele. Ah, é por minha causa. É porque eu sou uma mulher que não mereço. Ou é porque eu sou uma mulher que não estou dando aquilo que ele precisa. Ou eu não estou sendo a perfeita. Aí você vai querer salvar. Vai virar realmente aquela clínica de reabilitação que a gente já está acostumado. A chave para a libertação está na sua autoestima. Auto-amor. O quanto você se ama. Para quebrar esse ciclo, você precisa mudar esse foco. Em vez de perguntar por que ele faz isso comigo, comece a se perguntar por que eu permito que ele faça isso comigo. Porque a gente permite, cara. A gente permite. Cadê o amor por mim? Por que todo mundo merece amor, merece a minha atenção, merece o meu cuidado, merece tudo? E cadê eu nisso tudo? Quantas vezes eu falo para vocês em aula? Me diz aí, 5 pessoas que você mais gosta. Diz aí para mim. 5 pessoas que são importantes na tua vida. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim 5 pessoas que são importantes na sua vida. 5 pessoas. A grande maioria de vocês, nessas 5 pessoas, não vai estar você. Ah, minha mãe, meu filho, minha filha, meu cachorro. Até o cachorro vai entrar nessa situação. E eu nunca, né? E eu? Cadê você aí? Eu sempre faço isso. É a batata, a maioria vai esquecer de si. O Val, Primeiro eu. Fale. eu estava pensando quando você estava lendo aí, o quanto isso é verdade, né? E assim, ó, eu falo isso abertamente aqui, porque isso já foi conversado e resolvido com a minha mãe, principalmente, que se culpa, talvez ainda se culpe um pouco, mas já se culpou muito, eu já liberei ela dessa culpa. Mas o meu pai, que ainda está com ela e tudo, o meu pai foi uma pessoa que eu cresci vendo meu pai tendo atitudes extremamente tóxicas com a minha mãe. E a gente vai normalizando isso. Por quê? Quando a gente começa a ter relacionamentos, é o que a Val trouxe, a gente vai espelhar no que a gente conhece, né? Então, o que acontecia quando um cara me falava alguma coisa num tom mais agressivo ou batia uma porta, eu lembrava imediatamente que, nossa, mas o meu pai fazia isso, né? E ele ama minha mãe. Ele ama minha mãe, exato. Então, a gente vai incorporando aquilo como natural, a gente normaliza isso. Isso fica tão impregnado na gente que para a gente entender
e começar a dizer que não quer mais isso e que não merece isso é tão difícil, porque é um movimento que a gente tem que fazer. Só que a gente fica até culpada, e isso a sistêmica traz, né? A sistêmica de constelações, elas são muito boas para isso, porque às vezes você não tem nem coragem de conversar isso com a sua mãe, porque você não quer deixar sua mãe culpada, que foi coisas que eu durante muito tempo tive ficava cheia de dedos em conversar com a minha mãe, que eu falava, mas como é que eu vou conversar isso com a minha mãe? Porque eu não quero que ela fique culpada, não é esse o objetivo. Mas aí, às vezes, numa E também, constelação que você também, faça também isso. é culpada, né, Jana? É mexer na ferida da mãe, né? Porque a Uhum. mãe provavelmente vai dizer, poxa, Exato. E aí, nossa, é uma poeira, é você levantar o tapete, levantar aquela poeira, mas tem alguém no sistema que tem que fazer isso. Porque senão, muito provavelmente, vai ficar se repetindo na nossa vida, né? A gente repetir os padrões, que é o que a gente conhece e o que a gente acha que merece, e não se dá o merecimento para outro tipo de amor, e porque nem reconhece isso, porque não é o que a gente conhece. E os nossos filhos, né? As nossas filhas reproduzindo aquilo. Uma das coisas, quando eu me separei do pai das meninas, é que a gente já não tinha um relacionamento legal. E eu, assim, antes que chegue a ponto de começar a agressão verbal, que já estava começando, assim, eu não quero. Elas vão fazer 5 anos, elas vão começar a fazer o script de vida delas, gravar o que que é casamento, o que que é um marido, o que que é. Eu não quero que elas gravem que é isso, né? E recentemente, no meu último relacionamento que eu tive, né, um namorado de 2 anos, que conviveu muito, né, com elas, quando eu me separei, que foi bem complicado, porque eu tive que encarar alguém que eu não. Você olha de fora, você nunca vai dizer que a pessoa é narcisista, né? E aí eu tive que encarar aquilo e fazer um movimento para sair, que foi bem difícil. Como você conta para suas filhas? Daí esses dias eu tava assim, porque uma delas virou para mim e falou, elas têm 6 anos, né? só para um pouquinho, só para um pouquinho aqui. Vai lá. Isso é uma coisa muito É. importante. Uhum. Levar para dentro de casa e É. apresentar aos seus filhos alguém que os seus filhos, carentes, porque já estão ali, sem a figura Uhum. paterna, vão adotar como pai. E aí Isso. vai ferrando a cabecinha dessas crianças. Eu não estou falando isso, gente, para vocês se culparem. É para vocês não fazerem mais, tá? Não fazerem mais. É E outra coisa consciência. importante é você entender como é que cura isso. Eu trabalho com isso. Como é que cura isso? É você entender que os seus relacionamentos não tem que ser igual o relacionamento que você viu do seu pai e da sua mãe. Isso. Ele fez assim. Isso. Isso mesmo. Simples assim. E isso é extremamente importante, porque quando a gente vê, é aquilo que eu falei, a gente não tem como saber de fora e a gente tá dentro de um relacionamento, a gente tem que saber sair. Se não pela gente, pelos nossos filhos. Então, teve uma delas que virou pra mim e falou assim: "Ah, mamãe, ela na cabecinha dela de 6 anos, assim, ó, o papai não tá mais aqui. Aí, né, o teu namorado agora, né, não vou citar nomes porque talvez alguém conheça, mas também tu deve ser uma namorada muito ruim." Ela me largou essa. Porque, claro, na cabecinha dela, aí a minha terapeuta, comentei com a minha terapeuta na época, daí a minha terapeuta virou pra mim e falou assim: "Não, não, não. Você vai retomar com ela e você vai falar que ele não voltou, não, ele não foi embora e não voltou. Não, você não quis que ele voltasse porque ele não estava fazendo bem para você." Ela tem Nossa, que começar desde cedo, e isso é muito importante pra gente, que é mãe, inclusive. A gente às vezes quer poupar os nossos filhos de saberem as coisas, e às vezes a gente coloca na cabecinha deles coisas bem piores. Eu comecei, talvez, se eu não tivesse conversado com a Bárbara e retomado, talvez ela tivesse introjetado no inconsciente dela que ela tinha que ser boazinha o tempo inteiro e aguentar tudo dos namorados para os namorados não irem embora, porque foi isso que ela gravou.
Então eu tenho que ser uma boa namorada, que era a coisa que ela falou que eu não estava sendo. E aí eu retomei com ela e pontuei. Eu não quis que ele voltasse porque ele não estava sendo legal com a mamãe. A gente não precisa estar com alguém que não trata a gente bem. Aí ela entendeu. Então isso tem que ficar muito claro pra gente. E isso é muito importante, principalmente pra gente que tem menina, né? Filhas mulheres, porque a gente, cultural, a gente foi ensinada a agradar o tempo inteiro, né? E não, chega uma hora que a gente tem que dizer o que a gente não quer mais. Eu vejo muitos coaches, inclusive, gente, eu vejo cada coisa assim que eu fico assim, meu Deus. Aham. Mas hoje, que os relacionamentos estão muito líquidos, né? É. Então, assim, parece que o homem ficou de um jeito. Gente, se tem um homem aqui, me perdoe, mas tem exceções, tá? Tem exceções, tem homens raízes. Que são Tem. provedores, gentis, generosos. Não é questão de idade, tá? Mas assim, ó, aí eu tava vendo esses dias os comentários e o cara dizia que tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque se ele fizer assim, você tem que fazer desse. E, gente, parecia uma tabela de como agradar um homem. A gente precisa agradar as pessoas que vão estar se conectando com você. Elas vão se conectar com você pelo que você tem de energia. A energia conecta a outra energia. Não é porque você está agradando alguém. Porque senão já pensou, você nunca vai saber se aquela pessoa gosta de você porque você é Verdade. o que você é, ou se é porque você faz tudo por ela. A partir do momento que eu só sei fazer, 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 eu nunca vou conseguir ser. E nunca vou ter gente do meu lado pelo que eu sou, como ser. E isso é fundamental, é libertador. E isso vale para qualquer relacionamento. A partir do momento, isso também é um traço tóxico que você tem em você, que você Ah, precisa sim. olhar. Por que que eu tenho que estar sempre sendo a perfeita? Por que que eu tenho que criar uma máscara para lidar com os homens? Por que que eu tenho que lidar com as minhas amigas? Por que que eu não vou ser eu? Porque eu não gosto de mim? O que que tem em mim que eu não acho que os outros vão gostar? E se o outro não gostar, porque não tem energia para lidar comigo? Alguém vai gostar. Tem pessoas que vão se conectar e tem pessoas que não vão se conectar. E Tem pessoas graças a Deus, né, que não vão se conectar. Tem pessoas que não que têm afinidade com você e tem pessoas que vão escolher não ter. E tá tudo certo. Cada um vai buscar aquilo que se sente melhor. Eu não vou, por exemplo, em balada. Tem pessoas que vão adorar ir à balada e tá tudo certo, Isso. entendeu? Mas não é a minha energia. Então, eu vou contar para vocês uma historinha que aconteceu comigo, para vocês verem como eu fiquei curada, graças a Deus. Aí ainda bem que a gente se cura, né? É aí que eu vi que eu estava curada, gente. Escuta essa aqui. Eu conheci um cara, o cara insistiu comigo, mora na mesma cidade, e continuou falando comigo, ficamos amigos mesmo depois de tudo isso, né? Insistiu ainda um pouco. E aí um dia ele me convidou para sair para praia. Eu falei, eu não gosto muito de muita coisa, assim, de muito tumulto. Vamos caminhar, fazer uma trilha. Eu sou trilheira, eu adoro trilha. Jesus, vocês nem imaginam, me enfim do meio do mato com uma facilidade danada. E fomos trilhar até a praia. Acho que foi a Praia do Ouvidor, se não me engano. Descemos até a Praia do Ouvidor. Na descida, antes de pegar a trilha que ia até a Ferrugem, o que aconteceu? Ele vai me contando várias histórias, e a gente foi conversando. Muito legal fazer trilha na primeira vez, que a gente já vai conhecendo a pessoa, né? Não tá parado cara a cara no restaurante, né? Já vai conversando ali, blá, blá, blá. Pegamos ali um negócio para tomar, fomos tomando, conversando, né? No meio do caminho, ele me contou uma história que ele tinha, que a mãe dele fez, apontou, não sei o quê. E ele deu um grito várias vezes, porque eu falei para ela que. Eu olhei para ele assim, aí eu fiquei quieta. E aí falei assim, eu tô com uma dor de barriga, eu não tô me sentindo bem. Eu Vou vou ter que voltar. ir para casa. A gente faz outra hora essa trilha. Gente, na hora eu pensei,
Se esse cara faz isso com a mãe dele, você imagina comigo como não vai ser. Ainda Não bem que ele se entregou na primeira trilha. na primeira trilha. Então, vamos normalizar que na primeira trilha você já vai observar isso. É. Um cara que fala mais alto, um cara que não deixa você escolher, sabe? Te manipula já, que é perfeitinho demais, também porque ninguém é perfeito. Porque no início todo mundo quer mostrar o seu melhor, né? É aí que ferra tudo. A gente quer até o que a gente nem é. E aí como é que sustenta isso depois? Não é, Jana? É. É bem assim, né, Val? A gente tem que, quando a gente vê os sinais, a gente precisa entender de que intuição feminina é uma coisa que a gente precisa prestar mais atenção. A gente tem aguçadíssima. A gente ganhou de presente isso da grande deusa. E a gente ainda duvida disso, Não vai sabe? conseguir tirar da gente. A gente duvida, a gente recebe as mensagens, o nosso eu interior falando com a gente, e a gente ainda duvida. E a gente fica lá, paga para ver e se ferra. A gente vê, ai, se eu tivesse dado ouvidos à impressão que eu tive, é sempre assim. Então, assim, ó, na primeira trilha, esse exemplo foi maravilhoso, Val, porque assim, ó, é na primeira trilha, essa trilha virou uma coisa até figurativa. Na primeira trilha, o primeiro caminho, você já vê, né? E é isso que a Val fez. Opa, ela não tinha como adivinhar isso no convite para fazer a trilha. Mas no primeiro sinal de levantou voz, falou algo que aconteceu com a mãe, que é a principal figura feminina de referência dele. Só um pouquinho. Acho que tô passando mal, né? Outro dia a gente se fala. E é isso, virou amigo. Não, não, né? E vamos seguindo assim, porque às vezes a gente entra de corpo inteiro numa relação sem conhecer a pessoa direito. E às vezes a gente vai se machucar mais. Então é sempre bom ter essa intuição e essa força, são as duas coisas juntas, né? Que eu vejo ali nessa situação que você trouxe. A tua intuição sempre ligada no caminho e a tua força muito curada, que foi por isso que tu trouxe essa história, de ter tido a força de olhar e falar: Não. eu não quero isso pra mim mais. Tu não precisou virar pra ele e falar: olha, eu não quero. Não, mas tu soube sair dali elegantemente, soube sair dali. É isso que a gente precisa saber fazer, se permitir sair. A gente parece que tem essa coisa cuidadora da mulher, de que salvadora. Gente, tira isso. Tem gente que não tem salvação e deu. E não é a gente. Às vezes vai até ter, mas não é a gente que tem a obrigação de salvar todo mundo. Se não Entendeu? fosse ver, eu ia continuar. Ele ia trazer coisas gostosas, boas. Eu ia me acostumar. E aí? Ia se deixar enredar na teia ali, né? E aí, mais cedo ou mais tarde, eu ia escutar aquela voz alta no meu ouvido para mim. E eu não ia querer isso na minha vida. Então, eu pensei tudo isso na hora. Foi muito rápido. E o que eu queria dizer também é nesses relacionamentos novos, né? Que vocês estão vivendo aí na internet, virtuais. Eu vivo muito na internet, então tem muita gente que me azara. Ih, gente, tem muito. Jana sabe que ela também, você também sabe. Só que quando vocês forem se encontrar com a pessoa, nunca leve para sua casa na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Nunca vá em lugar que você não possa sair. Eu escolhi um lugar público, uma trilha, cheio de gente passando o tempo inteiro. Então, até chegar na trilha, porque quem conhece a Praia do Ouvidor, a Carmen falou, e como assim? Vem a mestra Val falar, e como assim? Não. A trilha do Ouvidor, até chegar na trilha, você tem que caminhar mais ou menos. Eu fui caminhando, né? No Rosa é muito comum a gente caminhar
é mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros caminhando, conversando, até começar a entrar na trilha, que também era uma trilha aberta, que tinha muita gente, as trilhas do Brasil. Não era no meio do mato que eu ia ficar ali arriscado alguma coisa. Então, sempre vocês vão tomar esse cuidado. Outro cuidado, não bebam nada que você não esteja olhando o que você está bebendo. Não distraia o olhar do que você está bebendo. A gente não sabe o perigo que a gente pode estar correndo com pessoas que vocês só conhecem pelo meio virtual. No meio virtual tudo é bonito, é cheio de filtro, a gente fica linda aqui, ó. Coisa linda, né? E o dia a dia, como é que é? Quem são essas pessoas? Entende? Então, até você conhecer uma pessoa, leva para o shopping, faz uma trilha. Imagina, conheceu a pessoa, já leva para a cama. Olha só, você pulou várias etapas. Deixa o cara te conquistar. Não, vamos jantar fora. Ah, vamos comer na tua casa. Vamos levar um vinho e vamos comer uma pizza em casa. Já começou ruim. Esse cara tem que te mimar. Esse cara tem que te levar num bom restaurante. Se for assim, não vai rolar, meu amor. Comigo não vai rolar. Tem que me conquistar. Você sabe o que diz na Bíblia, nas Escrituras? Mulher valorosa, quem a achará? Não é você que tem que achar, é alguém que tem que achar você. E ver o valor que você tem. E aí, essa pessoa, pelo valor que você tem, porque o homem, ele quer conquistar. Então, tu tem que dar trabalho para essa conquista. Eles adoram. Tem que dar trabalho, é o máximo. Gente, quer saber a regrinha de jogo de relacionamento? Essa não, eu sou eu. É isso aí. Ó, outra live para falar. Vai, bota aí os pontos que tem, vai explodir de audiência. Gente, eu falo para vocês de velho, ainda dou até as frases que prendem a atenção. Estou falando sério. Porque homem gosta de marcar território, gosta de conquista. Aí, pô, na primeira vez que vocês vão estar juntos, você já pega um vinho e vai para casa dele comer pizza? É isso que você merece? Esse cara nunca vai comprar para Paris. É muita ansiedade de não querer ficar sozinha. Eu vejo que é isso, a gente tá tão ferida, tem mulher que tá tão ferida que é num desespero de não querer ficar sozinha que a gente se expõe bastante, sabe? Então isso que a Val tá trazendo é importantíssimo e é bem sério. Porque a gente acaba se expondo muito quando a gente não banca o valor que a gente tem, né? Então a gente se expõe, a gente sai, a gente entrega tudo, né, de bandeja na primeira noite para um cara que pode, na melhor das hipóteses, só não valer a pena, porque na pior das hipóteses pode ser bem grave. Muito e a grave. gente podia ter evitado, né? A gente podia ter se preservado. O corpo é o nosso templo, né? A música que a Val abriu hoje, a live de hoje, já trouxe isso, que é muito importante. E o quanto a gente viola o nosso próprio corpo. E então a gente precisa entender e se posicionar. Porque se a gente não se posicionar, o outro vai entrar com o pé na porta dentro da gente, do coração, do corpo, de tudo. E daí depois a gente tem que ficar recolhendo os nossos pedaços por aí e se remontar tudo de novo. A gente está falando aqui para mulheres que estão começando relacionamentos, para que vocês fiquem atentos. Quer ver uma frase que eu uso na minha vida? Eu vou dizer para vocês que é uma frase, toda mulher de valor, a gente não precisa ser agressivo, mal educada, sabe? Mas quando eu gosto de alguém, a primeira coisa que eu digo para essa pessoa é: escreve essa frase aí. Eu quero você, mas eu não preciso de você. Isso é fundamental você entender. Eu quero estar com alguém, com certeza. Não sou uma pessoa difícil, mas eu não preciso. Entende? Porque essa coisa do desespero, do querer casar, gente, por isso que quanto mais a gente vai ficando madura, mais. Eu já tive 3 relacionamentos grandes, né? 3 relacionamentos. Tive o primeiro que foi
20 anos, o segundo foi 10 anos e o último foi 2 anos. Olha que eu saí mais rápido no último, vocês viram? A gente vai ficando safa. Aprendi no último. Antes de eu começar a ficar vendo coisa que eu não queria mais ver, repetindo o padrão, eu falei, não, tchau. E olha, nenhum dos relacionamentos que eu saí, porque todos eu fui embora, nenhum deles, eu não culpo ninguém por isso. Eu me conectei com essas realidades, eu experimentei coisas, eu aprendi muito, teve muita coisa boa também. O primeiro foi muito tóxico, o segundo não foi tóxico, e o terceiro foi desnecessário, sabe? Só para não ficar sozinha. E aí eu vi que eu estava fazendo uma coisa ali desnecessária. Não tinha amor, não gostava, estava ali só porque o cara era alto, bonito, dono de não sei o quê, e eu estava vivendo uma coisa ridícula na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar para vocês. Eu já errei muitas vezes, tropecei muitas vezes na minha vida. Foi isso que me ensinou. Então, o que eu vejo hoje na minha vida? O que eu busco? A minha companhia é boa demais, entende? Não sou uma pessoa difícil, mas eu faço a seleção, sabe? O processo de seleção. Passou nisso? Beleza. Passou nisso? Beleza. Vai passando. Se vai passando bastante, você vai entregando conforme o que você vai recebendo. Não pode entregar tudo para uma pessoa que você daqui a pouco você vai ficar vazia. Eu já falei isso naquele copinho, lembra? Vai enchendo o copinho do outro, tudo que você tem, você vai entregando. E o outro não te entrega nada, tu vai ficando vazio e ele vai ficando cheio. Daqui a pouco ele não quer mais, porque você já não é mais aquela mulher que ele conheceu. Que você entregou tudo. Nunca entregue um banquete para quem você não sabe se é rei ainda. Você nem está sabendo. A maioria é valete. A maioria é cavaleiro e nem cavalo tem. E se tem cavalo, a gente tem cavalo manco, não é branco. A gente tem cavalo branco, cavalo manco não dá. Entende, gente? A gente tem que ter essa consciência. Porque, às vezes, para não ficar sozinha, como disse a nossa querida Jana, a gente hoje já não tem mais essa questão. Porque quanto mais a gente vai ficando maduro, mais a gente sabe o que a gente quer. E o que, principalmente, lembra que eu falei? Sabe o que eu não quero. Eu não quero quem grite comigo. Eu não quero quem não me faça, não me mime. Tem que mimar. A mulher tem que ser mimada. Merecemos. Eu quero alguém que ande do lado. Não é um cavalo na frente e eu atrás com a sacola. A gente tem visto tanto isso, tem vontade de parar na rua e dizer: ô, cara, te flaga, tua mulher carregando a sacola, filho, e tu aí na frente, bem bonito, olhando o celular. Ah, para. Não é isso. Esse dia eu fui no mercado, coisa linda. Eu parei para elogiar. O cara tava com o nenezinho no colo, fazendo o nenezinho ficar quieto, e a mãe tava ali, fazendo as comprinhas dela. E ele tava ali junto com a mulher, parceria. Relacionamento tem que ser recíproco, tem que ser parceria, tem que ser entrega dos dois. Pô, se o cara te dá uma coisa, você também vai entregar da mesma forma. Agora, vocês ficam, às vezes, entregando tudo e ainda vem e diz assim, ai, que desespero. Vocês viram o que o cara fez essa semana? O da torre? Ele foi lá em cima. Ele ganhou naquele lugar altinho. Eu adorei aquele teu post. E aí, o cara que tá com você conhecendo há pouco tempo, demora... Esses dias eu mandei para uma amiga minha, Mana, a minha amiga irmãzinha querida. Falou assim, peraí, Mana, como é que é o negócio? Ah, porque ele deve estar sem tempo, porque faz mais de um dia que ele não fala comigo. E aí eu peguei, peraí só um pouquinho. Cliquei. Amor, querida, do meu coração, olha só, hoje eu não estou conseguindo falar contigo porque eu estou em reunião o dia todo. Mas não é contigo, é comigo, eu que estou toda enrolada. Mas assim que eu puder, eu venho aqui e falo contigo. Mandei para ela. Não deu 11 segundos. Então, não normalizem que o cara não liga porque o cara está ocupado, é porque coitadinho. Não, ele não está com interesse com você. É isso. Cai fora. Busca quem vai te dar atenção, amor, carinho que você merece. Você merece. Isso. Muito bom. Ai, adoro essas conversas contigo.
Tudo bem, adoro conversar com você, adoro conversar com vocês que estão aqui. Compartilhe essa live, gente. Se eu pudesse dizer para vocês o quanto me custou não me amar, me custou muito caro, sabe? Me custou muito caro. Por isso que hoje eu me valorizo muito, porque eu sei como custou para mim chegar até aqui. Não foi uma coisa assim de construída num dia, num momento. Foram anos passando muito desafio. Então, seja você a sua maior incentivadora, seja você a pessoa que mais te ama, de verdade. E não importa se tu tá gordinha, careca, se a tua cor da pele não é uma pele muito bonita, se tu tá com espinha, se não tá, não sei o quê. Cara, tu é a luz da luz. E eu quero que você não se esqueça disso, tá bom? Então a gente vai terminar essa nossa live linda. Nem falamos tudo que tinha que falar, porque a A gente gente nunca conversa. fala tudo, né? Mas é sempre muito bom. É sempre um gostinho, né? Mas eu quero terminar com essa música. Eu quero que você volte Eu para não você. sabia como me defender. E eu amo Tive que vocês. ser Do meu coração, forte, Jana, eu mesmo te sem amo. saber. Você é muito Porque importante, sempre muito era preciosa. pior Quero te ver anoitecer. sempre linda, feliz, Cresci, o brilhando. maior E sonho não tenha nenhuma foi carga pesada nas realizado. suas Teu costas. colo foi Que seus ponte, filhos mas na sejam verdade sempre eu muito era como um iluminados. vaso Seus filhos, quebrado, os filhos dos mesmo seus filhos, quebrado. todas as Obrigada, gerações que vierem Segui de em vocês, frente, todas com vocês passos possam lentos. receber um Precisava caminho ser adulta, aberto de mas alguém que se ainda era amou, criança independente do que de o mundo dentro. entregou. Agora eu tô voltando pra mim. Volta para você, se abrace, diga eu sou perfeita, eu me amo do jeito que eu sou, eu me amo, te olhando amo para os você, olhos Val. que nunca te viram. Beijo grande, amo vocês, feliz semana. Obrigada, gente. Amanhã tem live. Amanhã tem live na Andréa Brito, esqueci de falar. Andréa, ainda bem que você me lembrou. Amanhã tem live na Andréa Brito sobre Feng Shui. Eu, professora de Feng Shui, vou falar sobre as cores dos ambientes. E eu vou trabalhar com o Baguá amanhã, porque aí vocês vão entender melhor como é que funciona os ambientes de uma casa. E a gente está nessa série, acho que amanhã é o último dia da série, né, Andréa? Que Beijo. horas é, Val? Amanhã, às 20 horas, no canal Andréa Brits. Siga a Andréa Brits, canal do YouTube, que é maravilhoso, tem coisas lindas. Ela tem um método Good Vibes, que ela ensina pessoas, não sei quantas turmas já foram formadas gratuitamente, do A a Z da terapia. Essa mulher é um escândalo de terapeuta. Te amo também, minha mana querida. Amo todos vocês. Cristina Sá, obrigado pela oportunidade. Também observem que tem várias lives lindas aqui. A gente está dentro, acho que até está no meu stories, as coisas que vão acontecer esse mês aqui, a programação do mês do nosso querido Ponto de Luz, tá bom? Beijo na alma no coração, te amo, fique com Deus. Beijo, Jana, obrigada por Beijo, meu amor. aceitar sempre o convite, tá bom? Beijo grande. Obrigada a você. Tchau, meus amores, fiquem com Deus.